Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós nesse dia 17 de maio, de 2021. Graças a Deus, estamos aqui de novo, firmes e fortes, em perseverança, em obediência, procurando nos aperfeiçoar aí nos caminhos, das veredas direitas, das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, Então, irmãos, caminhando aí na nossa meditação diária, o Paulo agora escreveu a carta a Tito, Depois de 1 Timóteo, ele escreveu para Tito. Aí vamos ver aqui, o que ele está falando aqui para o ministério, Tito era um ministro, e aí ele está aqui dando as instruções, para o ministério. Coisa que o Espírito Santo do Deus vivo estava, digamos, empurrando Paulo, para que ele fizesse, digamos, as suas últimas cartas o mais rápido possível, porque o Espírito Santo, sabia e conhecia o que ia acontecer com ele, Ele foi libertado, da primeira acusação a Roma, que foi declarado inocente. Ele voltou para as igrejas, da Macedônia, todas as igrejas. E aí nós vamos ver que quando ele chegou lá numa localidade, pegaram ele de novo, Aí nós vamos ver o que foi que aconteceu. Que nós já sabemos, mas nós estamos aqui, refazendo aquele caminho, refazendo a história, nos lembrando, procurando recordar, o que aconteceu com a igreja primitiva e com as virgens prudentes daquela época, que Paulo é uma das principais representantes, como também os outros apóstolos. Então ele escrevendo a Tito, no capítulo 1, ele vai dizer o quê? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vamos ver o que ele vai dizer para Tito aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que o Tito, nas cidades em que ele fosse, onde houvesse igreja, que fosse estabelecido um governo da igreja, E o governo aqui é exatamente o presbítero, é aquele que preside, a igreja.
a pessoa que é separada pelos irmãos para presidir exatamente a igreja na localidade. Porque se a igreja governa o mundo, né, pela sua fraqueza, então por que deveríamos pensar que a igreja não teria governo? Não o governo despótico, né? O governo de autoridade. O governo da autoridade da palavra, da doutrina, conforme ele está dizendo aqui, ó. Para admoestar, né? Admoestar com a sã doutrina e para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha aí. Então, naquela época como hoje, estavam aí, né? Estavam na igreja, estão até hoje, né? Os desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, né? Então, naquela época, né, Paulo advertia do ministério acerca dessas coisas. E nós vemos aí o que foi que deu, né? Quer dizer, a igreja primitiva, ela se esqueceu dessas recomendações, né? Ela, digamos assim, prevaricou, né, nesses ensinos, e aí deu no que deu aí, né? Foi a criação aí desse cristianismo, né? Igreja católica, protestantes e um sem número de denominações que pregam cristos diferentes, né? Salvações diferentes, doutrinas diferentes, embora falem em nome do Deus vivo e em nome do Senhor Jesus. E aí Paulo até cita um nome aqui, né? Um deles, né? Seu próprio profeta, né? Disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Sãos na fé, né, irmãos? Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. É coisa essencial, né, na igreja. Não dá ouvido às fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Né? A má consciência é uma consciência contaminada. A boa consciência é uma consciência limpa, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Hein? Conhecem a Deus, falam o nome de Deus, falam em nome do Senhor Jesus, né? Mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra, né? Então está aí o apóstolo, né, dando aí as diretrizes para Tito, né, e não só para Tito, como para todo o ministério da igreja, na condução exatamente, né, do ministério da igreja, né, do governo, né, certo? Aí ele vai dizer o que no capítulo 2? Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Olha, Tito, então você vai falar o quê? O que convém a sã doutrina. Né? O que convém a sã doutrina? Olha aqui, ó. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Aí ele vai dizer aqui, né, para cada grupo de pessoas na igreja, né, aos velhos, às mulheres, né, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, né, como convém às santas, não caluniadoras,
não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente mancebos a que sejam moderados. Então, aproveitando aí, né, ele está falando então para Tito como é que ele deve exortar aí os diversos grupos da igreja, né? Está falando aí da família, né? Mas nós já esgotamos aqui o nosso tempo hoje. Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser. Pai seja com todos nós durante esse dia e amém, né?